Olá, eu sou Cecília Henriques, coordenadora financeira na Observe, e você está assistindo agora a Observe 2020, primeira conferência brasileira de pesquisa da experiência. A seguir, a gente exibe o case do Guto de Oliveira, amazonense, mestre em design e product designer no CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. O Guto começou a trabalhar com pesquisa de experiência ainda na graduação. Em seu trabalho atual, se envolve em várias frentes e, sempre que possível, atua em pesquisas de experiência. O case apresentado por ele trata do desenvolvimento de um aplicativo que usa a realidade aumentada para fornecer uma experiência mais imersiva aos visitantes do Bosque da Ciência, que fica em Manaus. Após a apresentação do case, teremos uma sessão de perguntas com o Guto e um momento de debate entre os participantes sobre o tema. Com vocês, Guto de Oliveira. Olá, eu me chamo Guto e o case de pesquisa que eu trago hoje se chama Aumentando a Experiência, um passeio na biodiversidade amazônica através da realidade aumentada. Eu sou UX Research no CIDIA e, juntamente com o Wilson Prata, que também é pesquisador, nós lideramos esse projeto de pesquisa e estamos trazendo os resultados dele hoje para todos vocês. Bom, o CIDIA é um instituto de P&D localizado aqui em Manaus, no Amazonas, e uma das tecnologias que nós trabalhamos é a realidade aumentada. A realidade aumentada, ela consiste em você colocar uma camada do virtual no mundo real. Como, por exemplo, nesse vídeo que nós estamos mostrando aqui, vocês podem ver uma pessoa colocando um sofá no ambiente. No caso, o sofá é uma camada virtual e o ambiente, o mundo real. Isso é a principal característica da realidade aumentada. E com isso ela traz várias oportunidades de uso, novas formas de interação. E foi essa tecnologia que nós utilizamos nesse projeto de pesquisa. Bom, nesse projeto ele consiste em nós estudarmos o que essa tecnologia pode oferecer. No caso, entender o seu estado da arte, quais produtos de mercado já existem e entender quais oportunidades ela oferece para a gente. Então, nós utilizamos a metodologia do Design Thinking para entender o estado da arte da realidade aumentada. Design Thinking, que já é uma metodologia muito conhecida aí no mundo do design, que usa da empatia. Alguns autores colocam como o diamante duplo, do divergir, convergir. Outros falam das etapas de imersão, prototipação, ideação. E foi essa metodologia que nós utilizamos aqui. Bom, para começar, para a gente entender melhor como a realidade aumentada está sendo aplicada, entender mais sobre ela e seu contexto, nós fizemos uma pesquisa desk e nessa pesquisa nós tivemos acesso a vários produtos, entendemos como eles estão sendo usados no mercado, quais empresas estão utilizando dessa tecnologia. Também lemos vários papers, blogs e também conseguimos utilizar alguns produtos. Então, essa primeira fase foi para enriquecer nosso background sobre a tecnologia. Na época ainda não entendíamos tão bem, mas após estarmos já mais entendidos do estado da arte dela, nós então começamos a procurar formas de aplicá-la. E à primeira vista o que nós tentamos fazer foi aplicar em um local aqui em Manaus mesmo. Nós percebemos em nossas pesquisas que ela já está sendo usada em ambientes abertos, como aeroportos, museus. E uma das áreas que nós decidimos aplicá-la, então, foi no Bosque da Ciência. O Bosque da Ciência ele é uma área que está localizada aqui em Manaus, que faz parte do INPA. O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e dentro dele está o Bosque da Ciência, que é uma área bem grande, e lá dentro é preservada algumas espécies, é aberta ao público, então você pode visitar. Vou colocar uma fotinha aqui do local para vocês verem. Essa daqui é a piscina dos peixe-boi, é um animal bem bonito aqui da região. E se algum dia vocês vierem aqui em Manaus, é um local que eu recomendo, visitar o bosque. Nós fomos ao bosque, fomos várias vezes, passeamos bastante pelo local para entender qual a dimensão dele, o que havia por lá. E então, enfim, depois que nós já tínhamos acesso a esse local e também a todo o conhecimento que nós estudamos sobre realidade aumentada, nós nos deparamos com a nossa questão de pesquisa, que é a questão de pesquisa desse projeto, né? Que é como que a realidade pode contribuir para uma experiência mais imersiva ao visitante do bosque. Bom,
Para responder essa pergunta, nós continuamos utilizando técnicas do Design Thinking, como por exemplo o shadowing. Nós fomos ao local, nós seguimos alguns visitantes para entender suas dificuldades, quais problemas eles enfrentavam em seu percurso pelo local. E no final, nós também tivemos conversas com os coordenadores do local e nessas conversas nós conseguimos detectar alguns perfis. Eles falavam para a gente como mais ou menos era o horário das pessoas, que pessoas iam lá, e acabou que nós conseguimos detectar 4 tipos de perfis dos visitantes dos bosques. O primeiro era a família manauara, que é as pessoas que vão lá em família, a lazer, para visitar o local, passear, pai, mãe, filho, etc. O segundo são professores. Esse perfil normalmente vai ao local para fazer pesquisas acadêmicas. O terceiro são os moradores da cidade, que também vão lá, às vezes em casal, às vezes com um amigo, para um momento de lazer no local. E por último, os turistas, que vão para conhecer o local. Normalmente todos eles estão indo pela primeira vez. E bom, depois que nós tivemos esse mapeamento de perfil, eles nos ajudaram bastante na próxima etapa, que foi no caso, nós fizemos uma entrevista semi-estruturada. Nós fizemos essa entrevista com todos esses tipos de pessoas, esses 4 perfis, e nessas entrevistas nós perguntávamos basicamente o que eles gostaram, o que menos gostaram, quais dificuldades tiveram. Também tinha algumas questões sociodemográficas, a frequência que eles vão ao local. E tudo isso, todas as informações iam nos enriquecer de saber quais eram as dores desses visitantes, né? O que eles passavam por lá. Então nós realizamos algumas entrevistas com os visitantes. Nós esperávamos primeiramente eles fazerem o seu passeio no local e no final, naquele momento que eles já estavam tomando algum sorvete, tomando uma água, já mais descansados, era o horário em que nós tentávamos fazer a entrevista. No total foram feitas 18 entrevistas, sendo que 6 delas foram entrevistados do perfil família, 4 do perfil professor, 5 do perfil morador da cidade e 3 eram turistas. Então, após essas entrevistas, nós conseguimos muitos dados. Esses dados nos ajudaram bastante a entender como que nós íamos aplicar a realidade aumentada. E dentre esses dados nós tínhamos primeiramente a frequência. A maioria ia pela primeira vez e pouquíssimos iam com muita frequência no local. E quando nós perguntávamos deles o que eles mais gostavam e o que menos gostavam, as coisas que eles falavam que menos gostavam foi o que mais serviu, no caso para nós, porque eram problemas, de fato. E como vocês podem ver aqui nesse quadro, esses aqui foram as principais dificuldades mapeadas, né? Que era a dificuldade para ver os animais, a falta de informação sobre as espécies, a falta de acessibilidade no local, dificuldade de orientação, alguns estavam se perdendo lá por dentro, e falta de lixeiros e má limpeza. Esse primeiro, dificuldade para ver os animais, foi o que mais se repetiu dos itens. Praticamente todos os visitantes falaram que tinham dificuldade de ver os animais. Uns falaram que não conseguiam ver o macaco, porque o macaco estava indo para dentro da mata. Outros era a cutia e principalmente a ariranha. E a ariranha é interessante, vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Essa foto foi eu mesmo que tirei e eu tive sorte de ter conseguido tirar essa foto, porque a piscina da ariranha ainda não estava pronta. Então eles estavam deixando a ariranha dentro dessa caixa d'água aí. Aí o que acontece, né? Na maioria das vezes, quando as pessoas estavam lá para ver a ariranha, ela estava no fundo da água, então não dava para vê-la. Eu que ainda tive sorte de encontrar no momento em que ela ficava nadando em círculos nessa caixa d'água enquanto sua piscina estava sendo construída. Com todas essas opiniões das pessoas, nós conseguimos ter essa tabela de problemas que eu acabei de falar e nós fizemos um workshop de cocriação para tentar achar soluções para esses problemas. Nesse workshop participaram desenvolvedores, artistas, testers, designers e principalmente os stakeholders, ou seja, os coordenadores lá do INPA também vieram para dar a sua contribuição para soluções para esses problemas. E nesse workshop nós utilizamos algumas técnicas como, por exemplo, o Design Studio, Crusaders, para atiçar a criatividade dos participantes e ter
resultados formidáveis. Bom, como resultado nós tivemos algumas oportunidades detectadas, como por exemplo, é importante visualizar o animal quando ele for lá de alguma forma. É um pouco constrangedor você ir no local e não conseguir vê-los, né? O outro é que poderia ter uso de um mapa para que as pessoas não se perdessem lá dentro, até porque não tem orientador em todo lugar do bosque, e o bosque é bem grande. Algum tipo de organizador de roteiro e informações gerais sobre o local. Basicamente foi isso. E pegando todas essas ideias, nós nos reunimos e definimos que a solução que nós íamos fazer era um aplicativo de realidade aumentada que nós batizamos de Trilha Animal. Na etapa de prototipar esse aplicativo, foram etapas bem tradicionais, feitas com softwares já conhecidos de fazer interface, mas uma coisa que eu chamo a atenção foi para o paper prototype que nós fizemos. Como nós estávamos prototipando para a realidade aumentada, existem algumas nuances, alguns detalhes que mudam de uma prototipação 2D normal. Então nós fizemos alguns protótipos de baixa fidelidade primeiro e fizemos vários testes de guerrilha para validar algumas features e alguns fluxos de navegação antes de começar a prototipar a solução em si. Bom, a nossa solução consiste em espalhar placas pelo local, como vocês podem ver nessa foto, e nessas placas tem o nome da espécie, no caso o jacaré-açu, tem uma breve descrição sobre a espécie, também embaixo tem informações de como você pode baixar esse aplicativo, e ao lado um QR Code. Bom, essas placas estão pelo local antes do visitante entrar no bosque. Ele é orientado a baixar o aplicativo também para ter uma experiência mais imersiva. E como esse aplicativo funciona? Quando você o abre, ele está nessa tela aqui como se fosse uma câmera, mas na verdade ele está procurando por alguma daquelas placas. E aí o visitante pode ir andando lá por dentro, tipo uma caça aos bichos, né? É até para motivar o visitante a procurar por todo o local. E aí quando ele foca no QR Code, o animal aparece para ele em realidade aumentada. Nesse caso aí é o peixe-boi. Outro problema que nós tentamos solucionar com uma feature foi do visitante se perder dentro do bosque. E no caso nós colocamos um mapa interativo no aplicativo. Como vocês podem ver aí tem a entrada, tem onde está posicionado os animais e o visitante pode fazer o zoom para acompanhar todo o tamanho do local, por onde as atrações que ele pode passar. E isso já facilita bastante a rota dele e até para não ficar mais tão dependente de um orientador, de um guia lá por dentro. Bom, no aplicativo também tem uma seção para você ver mais informações sobre os animais. Essas informações elas só são desbloqueadas quando o visitante aponta para um animal. No início, quando ele chega no local, todos os animais ainda estão como se fosse uma sombra, uma silhueta dele. E conforme ele vai apontando a câmera para o QR Code, ele destrava aquele animal. Como se fosse uma caça aos bichos, e isso pode acabar motivando ele a ver todas as placas e ao mesmo tempo conhecer o local por inteiro. Então, quando ele destrava um animal, ele tem acesso a informações sobre ele, como por exemplo o peixe-boi, o jacaré, o poraqué. E nessas sessões de informação tem dados sobre a espécie, curiosidades sobre ela também. Então foi uma forma de ele ter consigo, e não mais só no local, mais informações sobre aquela espécie. Bom, esse aplicativo ele já está disponível na Google Play, então se algum dia algum de vocês vier a Manaus e for ao bosque, vocês podem baixá-lo para ter uma experiência diferente. E como resultado, como conclusão desse projeto, nós temos recebido vários feedbacks de algumas pessoas que já foram ao local e também alguns comentários na loja. E tem servido bastante para a parte principalmente do mapa, evitando que as pessoas fiquem dependendo de um guia lá dentro do local. E também da parte de... as pessoas têm dito que é muito interessante ficar com a informação no celular. E quanto aos bichos, as crianças têm gostado bastante do bicho aparecendo para ela. A gente sabe que não é a mesma coisa que ver o animal real,
mas pelo menos a gente pode tirar aí essa parte mais de entretenimento, proporcionar mais entretenimento aos visitantes caso eles não consigam ver o animal na forma real dele. Bom, como conclusão de todo esse projeto, nós concluímos que a metodologia que nós utilizamos, no caso do Design Thinking, né, ela pode ser usada para explorações de conceitos em tecnologias emergentes e também pode ser usada para a condução da parte de prototipação, no caso usando o Paper Prototyping, testes de guerrilha, de usabilidades para validar todos os nossos fluxos. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre o assunto e sobre o nosso projeto, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar meu contato aqui para todos vocês. E nós também vamos deixar alguns materiais de apoio, como por exemplo as nossas referências e alguns papers que nós já publicamos, para que vocês possam saber ainda mais sobre o projeto. Bom, eu gostaria de desejar um bom evento a todos e muito obrigado.